Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumentes minha prosperidade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Olha só que interessante. 2 versículos. Nós vamos ver aqui a história de Jabes. É interessante que neste capítulo, do versículo 1 ao versículo 8, vai falar da genealogia, né? Filho de fulano, de Beltrano. E depois entra a história de Jabes, o versículo 9 e 10. E na sequência, o versículo 11, vai falar de genealogia. Esses 2 versículos, eles estão inseridos no meio da genealogia. Apenas 2 versículos falam da história de Jabes. E olha só, o que nós já começamos aprendendo aqui com isso. Não precisa de muito para Deus te abençoar, né? É interessante que nós estamos acostumados a ouvir pregações sobre Abraão, sobre Noé, sobre Davi, sobre Moisés, sobre Paulo, sobre Jeremias, né? Homens, sobre Daniel, homens que fizeram grandes feitos, né? Que tem livros com seus nomes, livros da Bíblia com os seus nomes. Mas e Jabes? Quem foi Jabes? É isso mesmo, quem foi? O nome dele, sabe o que significa? Foi gerado na dor, viveu uma vida de dor. Por causa do seu nome, ele deveria estar sujeito a sofrer consequências desagradáveis. E segundo a crença popular, o estado de coisas só poderia ser alterado, as coisas só poderiam melhorar se o nome dele fosse mudado. Mas aqui nesse texto fica bem claro, né, no texto de Crônicas que eu li, fica bem claro que a oração sincera e franca diante de Deus pode mudar o destino de uma vida, pois Deus ouve a oração daquele que nele confia. Jabes não tinha uma história para contar. Jabes não tem um livro com o nome dele, mas Deus fala e age em pessoas comuns, né? Pessoas como eu e você, através do quê? Da sinceridade do nosso coração. Às vezes nós achamos assim: eu vou pedir para alguém orar, o irmão orar. Não, ora você. Jabes, ele orou uma oração simples, mas uma oração que mudou, que moveu o coração de Deus. Ele não era profeta, ele não era sacerdote, mas era um homem comum, normal. Jabes, ele não olhou para o seu sofrimento. Às vezes a gente fica ali, né, se lamentando, porque eu estou sofrendo por isso. Não, ele não olhou para isso, ele simplesmente orou. Ele sabia o que Deus tinha feito pelo povo de Deus, por Israel, e a gente tem sempre que trazer à memória, né, aquilo que Deus faz nas nossas... Quando a gente ora, quando a gente busca Deus, ele ouve o nosso clamor, e assim como ele ouviu o clamor de Jabes. Olha só, a oração dele diz no versículo 10 assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Olha só, ele não aguentava mais o sofrimento, ele não suportava mais o sofrimento, né? Justamente porque o nome dele, ele traz tristeza, ele dá tristeza. E qual foi a resposta de oração, ou a resposta de Deus à sua oração? No mesmo versículo 10, no finalzinho diz: e Deus lhe concedeu tudo que ele tinha pedido. Olha só que interessante, ele recebeu a bênção porque ele pediu isso. Ele teve as suas fronteiras aumentadas, ou ampliado as suas propriedades, que também ele pediu. O Senhor não desamparou, foi dirigido por Deus e foi livre do mal, que ele pediu também para Deus o livrar do mal. E aí, o que aconteceu com Jabes? Ele continuou no anonimato, né? Ele simplesmente, ele orou, Deus atendeu, mas ele continuou no anonimato. Mas de Deus ele não foi esquecido. No versículo 9 diz assim: Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. Ele se tornou mais honrado. Deus mudou a sua história. Deus mudou a história dele, ele não se acomodou. Você não precisa ser reconhecido.
né? Não precisa ser reconhecido por ninguém. Eu até estava lembrando de um louvor. Apenas ter uma vida com Deus. Hoje em dia é uma necessidade das pessoas serem reconhecidas, de honra, mas não precisa. Seja sincero com Deus. Aprenda a orar com Jabes, né? Só que com um detalhe. Tiago, né, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz assim: peça, né, a Deus, porém com fé, não duvidando. Essa é a diferença. Quando nós oramos, é como eu falei no começo, às vezes a gente pode orar alto, pode orar baixo, pode orar em pé, pode orar de joelhos, pode orar sentado, pode orar deitado, pode orar bem baixinho, pode orar, não sei como você vai orar, mas a diferença ou o que nós todos temos que ter é fé. Nós temos que orar, nós temos que pedir, acreditando que Deus ele vai ouvir a nossa oração. A oração de Jabes foi uma oração simples, são apenas 2 versículos na palavra de Deus, mas Deus ouviu, e aquilo que ele pediu na sua simplicidade, Deus o atendeu. Então, eu não sei o que você precisa nessa tarde. Talvez você entrou aqui comigo porque você está precisando de algo, você está precisando de uma resposta, você está precisando de um direcionamento, você está precisando tomar uma decisão. E nada melhor do que fazer como Jabes, no texto que eu li, de 1º livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Faça uma oração a Deus, uma oração simples, mas com a sinceridade do seu coração. Uma oração breve, talvez, mas com fé. Uma oração curta, como foi a dele, mas com o coração quebrantado, acreditando que Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Porque tem situações na nossa vida que nós colocamos diante de Deus e nós até parece que nós queremos orientar Deus como se isso fosse possível. Ai, Deus, olha, se eu podia fazer assim, ou nós criamos expectativas como Deus vai fazer, como Deus vai agir. E Deus ele faz de outra maneira. Por quê? Porque ele sabe o que é bom, ou melhor, o que é melhor para nós. Muitas vezes nós queremos algo que nós achamos que é bom, mas Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando você for orar, que você possa orar com fé, que você possa orar com o coração quebrantado, sabendo que aquilo que você está pedindo, Deus, só Deus pode fazer, só Deus pode entrar com providência, só Deus pode manifestar o seu poder, a sua graça sobre as nossas vidas. Então, ore com fé, ore na certeza que Deus ouve a sua oração, ore com sinceridade, ore com humildade, ore se desarmando diante de Deus, porque muitas vezes nós chegamos perante Deus, nós apresentamos uma lista. Deus, eu preciso disso, 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 faça isso. E Deus, nós que somos servos dele, nós que estamos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, para servir a Deus através da nossa vida, através da nossa adoração, através da nossa oração, através da nossa vida, né? Então, assim, não chegue perante Deus com uma lista. Eu preciso disso. Não, chegue perante Deus adorando a Ele, chegue perante Deus exaltando, né? Nós tivemos aí no final de semana a celebração da Páscoa. Relembre a morte de Jesus. A morte de Jesus, ela tem uma simbologia, ela tem uma importância tremenda para as nossas vidas, porque Cristo, ele morreu em nosso lugar. Nós estávamos condenados, mas ele tomou o nosso lugar, ele assumiu a nossa culpa para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Então, não se esqueça disso e continue buscando e adorando o Deus Todo-Poderoso. Eu espero que você tenha sido abençoada com essa palavra que falou de oração, que nos ensinou nessa tarde a nós ficarmos firmes, porque da mesma maneira, como eu já falei no comecinho da live, da mesma maneira que um passarinho que tá ali, grudado num galho de árvore ou num fio, ele não cai, quando ele tá dormindo, ele não cai, por quê? Porque o joelho dele está dobrado, e quando o joelho dele está dobrado, o seu pé trava ali e ele não cai. Então, quando nós estamos com o nosso joelho dobrado, quando nós estamos em oração, é isso que vai nos dar suficiência
sustentação. É isso que vai nos dar, vai nos fortalecer e para que nós possamos vencer as adversidades, para que nós não venhamos a cair. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.